Então, gente, primeiramente, boa tarde. Para quem não me conhece, alguns aqui já devem me conhecer, eu sou aluno da Faculdade da Universidade de Almeida, sou desenvolvedor da Globo.com e hoje a gente vai falar um pouco sobre corrotina e concorrência em Python, que é um assunto um pouco da moda, né? Nos últimos anos aí, a volta por performance, né, tem sido muito grande, grandes empresas têm buscado muito performance. E para quem é da comunidade Python, para quem desenvolve Python, sabe que existe muita coisa ao redor do Python sobre ele ser single process, single thread, e por ele não performar, algumas pessoas batem nessa tecla. E o Python, na sua versão, a partir da sua versão 2.5, se eu não me engano, ele lançou a corrotina, a possibilidade de corrotina, e a gente vai entrar um pouco mais a fundo nesse assunto e explicar para vocês o que é, como as coisas funcionam. Tem alguns modelos também de testes e exemplos para a gente poder ter um entendimento maior sobre como essa feature nova do Python afeta diretamente a performance de uma linguagem de programação e de um sistema que é feito em Python. E o mais importante disso tudo, que é como o Python e outras linguagens como o Golang também, que também é uma linguagem concorrente, que também tem o Gorotina, no caso a nomenclatura é um pouco diferente, eles aprenderam a se beneficiar de um sistema operacional para poder ter esse ganho em alto nível, né? Então, eles pegaram muitos processos que já existem no SO e meio que trouxeram isso para um patamar acima e conseguiram ter essa maximização aí de performance, né? Então, para a gente poder falar um pouco de Python, antes eu queria voltar um pouquinho e mais baixo nível, por isso até dessa exemplificação que é a árvore, né? A gente sai da raiz para ir lá para o topo. Para quem está acostumado já em sala de aula, já viu essa arquitetura que foi definida por von Neumann lá atrás e até hoje não foge muito disso, né? Para a gente poder entender como o Python, como outras linguagens fizeram alguns processos, a gente precisa entender como o sistema operacional também processa algumas coisas. Dentro de tudo isso aqui que a gente vai ver, alguns pontos são importantes, né? Aqui, porque está quebrado, aqui tem os registradores que são importantíssimos, que são os PC, RI, RT, o RET, né, que a gente chama, e o ACC, né? Eles são muito fundamentais e eles vão ser importantíssimos para a gente poder entender alguns pontos. Aqui a gente tem a CPU, que a gente sempre fala muito, né? Então, número de core, pipelines, enfim. Operação de I/O, que a gente também vai entender como isso foi feito, porque a operação de I/O hoje num sistema feito, né, é uma operação mais custosa que o sistema operacional tem, então fazer I/O é custoso, e como o SO fez com que isso fosse menos custoso, né? Porque a gente tem aí saídas escritas em disco e tudo isso para o sistema operacional em si, ele já é um pouco difícil. Então, alguns registradores chamam a atenção da gente, que são esses aqui, né? Esse aqui é um bem interessante, porque o RET é um cara importante no sistema operacional, que ele foi fundamental para que numa linha de código que eu venho de execução de um programa, qualquer que seja, internamente, o sistema operacional, quando eu tenho uma chamada de uma função ou de um método, que ele tem que sair da sua linha normal, porque lembre-se, tudo isso é memória. Então ele tem o endereçamento de tudo isso. Quando ele tem que fazer uma saída de memória, ele tem que salvar aonde é o último ponto que ele estava. Então quando ele sai do escopo, ele salva esse cara no RET, tipo o endereço de memória, executa e depois ele volta no RET e consulta qual era o último endereço que ele estava para ele continuar a execução desse cara, né? O ACC é um outro registrador importantíssimo, que ele é o acumulador. Esse cara, ele tem um ponto-chave que é o seguinte: ele evita que a máquina faça mais um ciclo de clock para fazer a execução de uma somatória ou de qualquer operação que é feita lá na CPU. Então lembre-se, a CPU é responsável por esse tipo de operação. Então máquinas que são CPU bound, ou seja, que tem muita operação de CPU, elas vão se beneficiar muito desse cara para evitar o ciclo de máquina. Porque assim, o sistema operacional ele é baseado no clock e ele fica em operação esse clock o tempo todo. E a gente mais à frente vai falar sobre time slice, né, que é o tempo de cada execução que o sistema operacional dá para cada processo executar. Então está todo mundo seguindo esse clock. Então quando eu tenho uma operação, eu evitar que no próximo ciclo eu consiga somar, eu tenho um ganho de performance aí. Então o sistema operacional se beneficia desse cara. Então ele joga ali o valor, ele é um acumulador, ele consegue num único ciclo já fazer uma operação matemática ou qualquer operação que envolva isso. E o outro é o RI, que é o registrador mesmo de fato, que tem todas as funções da instrução, né? No próximo ponto, a gente vai conhecer um pouco do DMA. Por que eu estou falando tudo isso? Talvez vocês estejam se perguntando.
O DMA é um cara importantíssimo. Como eu disse, o I/O é uma operação custosa hoje para as aplicações. No nosso caso, na Globo.com, a gente é muito I/O bound, ou seja, a gente faz muita saída para poder buscar serviços externos, request, então microserviço, tudo isso que está hoje em vigor em grandes empresas, a gente também tem. Isso é custoso para a gente. Então chega uma requisição para a gente processar, a gente tem que fazer uma saída para um mundo que está na vida em algum lugar, para uma API que está em outro canto, a gente está fazendo operações de I/O de saída. Então a gente força essa saída do dispositivo. E aí, o sistema operacional, muito espertamente, criou um sistema de fila, que é o queue, que ele faz o seguinte, cara, aqui é tudo monoprocessado. Então, o que isso significa? Significa que quando eu fizer uma operação de I/O, eu vou ter que esperar essa operação voltar para que eu possa executar uma outra. Eu não consigo fazer várias operações de I/O ao mesmo tempo. O sistema operacional não permite isso. Mas ele fez uma maneira de tentar maximizar, que foram com os buffers, né? Então, ele cria meio que buffer e ao invés de... Lembre-se, o sistema operacional ele é interruptivo o tempo todo. Então, a cada bit, a cada byte que passa, ele interrompe o processo e assim ele vai. Então, eles criaram um buffer e esse buffer ele acumula funções e ele faz um bloco de carregamento inteiro. Então, dentro de um único buffer, eu consigo carregar muito mais instruções que foram processadas ou que foram devolvidas via I/O. Isso significa o seguinte, que no único buffer eu consigo ter mais informações sendo trafegadas. Com isso, o sistema operacional, quando eu faço a interrupção síncrona ali de uma operação, ele não está interrompendo bit a bit, ele está interrompendo bloco a bloco. E dentro do bloco tem vários bits, vários bytes de execução, de processamento, de dados. Então vocês já conseguem perceber uma maximização. Por quê? Eu consigo processar mais com um sistema operacional que continua o seu processo de interrupção. Então o DMA foi uma mudança de hardware que foi feita para maximizar, potencializar operações de I/O. Isso lá no hardware. Via software, foi criado o sistema de fila. Por quê? Todas as operações que são feitas de I/O, que chegam simultaneamente num processo de request, de uma operação, estamos falando de aplicações, elas chegam, ele enfileira todo mundo e ele vai dando tempo para cada um sendo executado. Então vai saindo todo mundo, vai sendo consumido dentro dessa fila, todo mundo, tempo a tempo, para que elas possam fazer suas operações de saída e quando elas voltarem, elas voltam com a fila e essas filas são voltadas também. Então, são essas técnicas que facilitaram e potencializaram a performance nesse tipo de operação. E aí, talvez, como é que a gente percebe, né, tipo, o que isso tem a ver com a linguagem de programação? A gente já percebe o seguinte, o encapsulamento de operações. Então, como eu consigo processar mais dados em menos tempo, custando menos também. Então, o que o Python, o que o Go, eles pensaram, cara, como é que eu posso criar uma ferramenta que hoje é síncrona, que ela precisa esperar, ela precisa operar para uma operação que seja não tão custosa para mim e que eu consiga processar mais dados nesse meio tempo sem que isso custe para o meu sistema operacional, ou seja, para a minha máquina que está lá levantada em pé, não aumente o número de CPU, para que ela não tenha um custo operacional de poder processar esses dados. E aí a gente entra um pouco em processos, porque para entender tudo isso a gente tem que entender dois pontos fundamentais, são os processos e as threads. São dois pontos que elas estão inteiramente ligadas com a rotina e o funcionamento delas. O processo ele tem essa estrutura que é muito conceitual, e cada ponto aqui é uma informação. Então o processo ele contém informação de toda a operação que está tendo naquele cara. Então, exemplificação, todo request que chega para a gente, toda requisição, www.globo.com, enter. Uma requisição chega ao nosso servidor. O servidor abre um processo para a nossa máquina operar esse cara e processar. Né? Então, quando ele abre um processo desse, ele tem que obter todas as informações. Então, ele obtém informações de contexto de variável, ele obtém informações, o próprio PID, né, que é a informação do processo que foi aberto no sistema operacional, ele tem informações de funções que vão ser executadas. Então, o processo carrega isso tudo. Por quê? Como eu disse, num sistema compartilhado, que é o time sharing, né, system, o que ele faz? Ele dá um time slice para cada execução de processo. Por quê? Porque eu não consigo deixar que esses processos fiquem parados o tempo todo. Então eu preciso processar, eu preciso executar o máximo possível. Com isso, cada processo tem o seu tempo. Então nesse processo, de cada processo tem o seu tempo, ele faz o context switch, né, que é a troca de contexto. E para tocar o contexto, ele tira o processo da operação, ingere outro processo, só que esse processo ele precisa ser armazenado em algum lugar e essas informações precisam estar autocontidas, porque senão ele perde todas as informações. Então, essa estrutura é fundamental para que o contexto que está sendo gerado dentro desse processo não se perca. Então, quando o sistema operacional
volta para esse cara e fala, ó, tem um tempo de novo para te executar. Ele já tem todas as informações ali dentro dele, num escopo fechado, e ele continua tocando todo esse processamento, né? E aí é simplesmente uma exemplificação do que eu acabei de falar, né? Que tem cada um, tem a informação do PC, que é a informação, a próxima instrução que ele vai ser executada. Lembrando, isso tudo é a nível muito baixo, né? De hardware mesmo, a gente está bem baixo nível. E aí, a gente entra nesse cara aqui, que é a troca de contexto, ela ocorre porque o processo permite isso. O processo, ele tem os estados do processo, o qual eu consigo transitar entre os estados. Eu consigo sair de um estado, de um processo que está em execução, né? Eu consigo jogar ele para a espera, alocar outro processo, voltar esse cara, então ele consegue transitar. E nessa vida útil dele aqui, ele pode permutar em todos esses estados. E aqui, que é o Scheduler Dispatchers, esse cara aqui é bem importante, porque aqui o sistema operacional faz do sistema uma espécie de agendamento para uma possível execução, para uma possível prontidão de um processo. Então, ele está executando alguma coisa, bota em espera, eu consigo fazer um agendamento de rodar algum algoritmo de prioridade, de escalonamento, para que esse cara possa potencializar alguma memória, alguma coisa desse tipo. E aqui eu tenho as BCPs, né, que são no Linux, se a gente entrar no Linux é um LSOF-I, que a gente chama de losof-i ou PSAUX, ele traz todos os processos que estão em execução no sistema. O que ele nada mais faz, ele consulta essas BCPs aqui, que são filas, que tem todos o armazenamento que eu mostrei no slide anterior. Então lá, se você for ver, tem um ID, por exemplo, quando você quer matar um processo do Chrome, você dá um kill e o ID do cara. Esse cara chama PID, que é o identificador do processo na sua máquina, né? Isso não foge da regra no servidor. Então, quando eu tenho uma máquina, no caso do Python, que está em pé, rodando num GeoUnicórnio, o GeoUnicórnio levanta um processo na máquina que ela está rodando o tempo todo. Então, se você entrar numa máquina hoje que tem uma aplicação Python com um Django rodando, você vai ver um Flash, você vai ver que tem um cara lá que chama GeoUnicórnio, que a maioria deles usam, que ele tem um ID, que é um processo que está rodando para esse cara, que é esse cara que está ajudando a manter a aplicação de pé o tempo todo, né? E aí, dado isso, a gente entra nesses caras aqui, que é a thread. A thread, conceitualmente, ela foi possibilitada pela arquitetura RISC, que é nada mais o seguinte: ela permitiu que dentro de um processo ela conseguisse emparelhar outras atividades. Então é mais ou menos isso aqui. Eu tenho um processo, que é esse círculo, e dentro eu tenho várias threads que possam ser executadas. No Linux, especificamente, que é onde a maioria dos servidores estão rodando, cada thread virtual, ela é atrelada a uma thread de kernel, a gente chama de POSIX, né? Então é 1 para 1. Nesse caso, o Python ele respeita isso, então a cada thread que eu abro virtual, o kernel do Linux associa uma thread desse cara. E esse cara também fica para processo, só que dentro de um processo eu posso ter várias threads que estão sendo executadas. E aí é que entra a corrotina, genialmente. Por quê? A corrotina está sendo executada dentro de threads. O Python em si, né, ele é o cara single thread. O que isso significa? Significa que eu não consigo single process, né? Porque single thread eu consigo fazer eu consigo usar lib lá, multiprocess, multithread, mas por que eu estou falando isso? Porque na hora de fato executar um bytecode, CPython, que é uma linguagem interpretada do Python, o Python vai falar assim: opa, aqui só executa uma thread por vez. Então por isso que a gente chama ele de single process, single thread, porque ele não permite que duas threads cheguem e executem um bytecode Python, ou seja, um objeto pythonico ao mesmo tempo. Ele vai interromper e vai permitir que um, em cada vez no seu tempo, execute esse cara. Então a gente consegue perceber que tem uma sacada aí. O que é a corrotina de fato? Eu vou falar um pouquinho mais à frente. Mas a gente consegue entender que as coisas estão se encapsulando. Dentro de um processo, eu rodo várias threads. Dentro de várias threads, eu consigo executar várias corrotinas. E dentro de cada corrotina eu tenho execução. Então, percebe-se, para o sistema operacional, eu continuo tratando o processo como eu sempre tratei. Para a thread, mesma coisa. Então, o sistema operacional não se sobrecarrega de uma operação e o Python, em tempo de execução, consegue processar muito mais dados, né? E, logicamente, a diferença que existe entre o thread e o Python também, entre o thread e o processo, é que a thread ela já se beneficia de todo o contexto alocado, de todo o recurso que já foi alocado pelo processo. Porque lembre-se, toda vez que tem um processo numa máquina, eu preciso gerar alocação de memória, eu preciso ter recursos computacionais para esse cara.
Então, toda vez que abre um processo, eu abro um recurso de máquina, memória disponível para esse cara ser executado. A thread já se beneficia desse workspace, então ela é mais leve, ela custa menos para o sistema operacional. Quando eu faço um subprocesso, que é, eu tenho um processo pai, eu abro um processo filho, o processo filho tem o seu próprio workspace, então para o sistema operacional, ele aloca um outro espaço de memória para esse cara. Então ele é custoso, porque ele tem o seu próprio workspace, né? A thread não, a thread se beneficia. Então ela consegue já ser executada sem que o sistema operacional tenha que interferir nesse runtime e ter que ficar realocando recurso, expandindo memória, porque isso é custoso para ele, esse tipo de operação. A gente vai entrar um pouquinho mais na frente nos detalhes, né? E aí as threads, elas têm mais ou menos o mesmo estado. Eu consigo também transitar entre os estados da thread. Significa que, da mesma maneira que eu tenho um time slice para processo, eu tenho um time slice também orquestrado para thread. Porque eu consigo transitar da thread para o runnable para o block. Runnable para o block. Então, se eu tenho 6 threads sendo executadas, eu posso fazer o seguinte: thread 1, você tem 10 nanosegundos para executar. Teve, interrompeu, thread 2. Interrompe, thread 3. Só que essa operação é feita tão rápida internamente, porque quando a gente fala de SO, quando a gente fala de operações de tão baixo nível, a gente fala de nanosegundos. Isso para o usuário que fez uma requisição, ele não percebe, porque a percepção do humano, ele está na casa dos segundos. Então essas operações, elas são imperceptíveis. Ela dá a sensação de que eu tenho um paralelismo acontecendo, porque parece que tá acontecendo ao mesmo tempo. Onde, na verdade, não. Está tudo sendo orquestrado. Eles têm um time slice tão perfeito, é tudo bem orquestrado, que elas conseguem executar o pouco que tem, elas executam ao máximo, passa a operação e elas ficam nessa transição o tempo todo. E o scheduler lá é o cara responsável para dizer o seguinte: para, context switch, swapping, vai. E ele fica nessa operação de orquestração mesmo, entre execução, entre processamento, né? E aí, a gente fala um pouco aqui da troca, né, de contexto, que é basicamente, eu tenho uma operação que está sendo executada, eu faço todo esse contexto, salvo o processo na BCP, né, da BCP eu troco para um outro processo que está sendo executado, e aí ele diz aqui que nesse meio tempo aqui ele fica idle, né, que é o tempo ocioso. Na verdade, o sistema operacional em si ele não fica idle nunca, né, ele fica checando várias informações, rodando, é nesse período que ele tenta rodar alguns algoritmos de escalonamento, prioridades, tentar maximizar algumas coisas do próprio processo, para ele tentar melhorar a performance o tempo todo. Né? E aonde eu quero chegar, né? Isso aqui é a multitest, né? A multitest tem essa função. Aqui é o time slice que a gente falou, que é justamente isso. Eu ter múltiplas operações, múltiplas funções acontecendo, e eu só tenho uma função, orquestrar tudo isso. Eu só devo garantir que elas não vão entrar em race condition, que elas não vão entrar em deadlock, que elas não vão entrar em starvation, que é starvation é o cara nunca poder executar porque ele nunca tem a prioridade de executar dentro do algoritmo de escalonamento. O deadlock é um precisa de um recurso, o outro está segurando o recurso que ele precisa, e ele segura o recurso de um outro cara. E o race condition é eu como thread 1, você como thread 2, a gente está tentando acessar o mesmo ponto ao mesmo tempo. Eu dou um get, você dá um delete. Então, quando essa operação chega, o sistema operacional fala, cara, e aí, o que eu faço? Se chegar ao mesmo tempo. Então, a única coisa que ele tem que fazer é isso, é garantir que esse tipo de problema não aconteça. Porque se acontecer, ele vai corromper, né? E aí, se eu estou em tempo de execução de um sistema, de uma operação, processando uma requisição, eu corrompo, eu tenho falha no sistema total, né? Isso é uma garantia de processo do sistema operacional, tá? Obviamente, quando eu falo de Python, eu estou falando que a corotina, já dando uma adiantada, a corotina está fazendo isso também. É garantir esse tipo de operação. E aí, a gente começa a subir nessa árvore, né, de evolução. E aí, dando essa contextualizada de como o processo de thread funciona, como o sistema operacional orquestra essas funcionalidades sem que haja nenhum problema. A gente chega aqui, Python. O Python lançou um cara chamado Assim. Assim caiu, né, na sua versão 3, a partir da versão 3 ele já lançou esse cara. Mas a corotina, ela já é disponibilizada desde a versão 2.5, né? E que a gente tem esse cara aí. Esse cara, Generator, ele é o carro-chefe, um dos carros-chefe da linguagem. O Generator tem como função um ponto muito importante. Ele faz com que, dado uma sequência de valores, ele te devolve o valor sob demanda, sem que ele precise alocar todo esse valor em memória. Como assim? Tem um array de 1 a 100, estou iterando todo mundo. Se eu faço um retorno, eu retorno 100 elementos, boto em memória
jogo numa variável e te devolvo.